João Vinícius é lindo e muito ativo, até demais para os 3 anos. Tanta energia pode ser reflexo de problemas neurológicos. Hoje as convulsões estão controladas. Há mais de um mês ele não tem crises, mas já chegou a ter 8 em um único dia. O que realmente causa as crises é a microcefalia, está comprovado pelos neuros. E nós tentamos, controlar e ele ter uma vida parcialmente normal. O cérebro pequenininho do João só foi diagnosticado aos 6 meses. Quando ele foi doado para esse casal que não pode ter filhos biológicos, a mãe não informou as condições do pré-natal. Sequer se teve um acompanhamento médico durante a gestação. João faz tratamento desde o diagnóstico e se desenvolve bem, mas a família acredita que a informação da microcefalia ainda na gravidez teria ajudado muito nos procedimentos de saúde. Eu acho que quando a gente descobre uma coisa bem no começo, tudo fica mais fácil, você combater. Mas assim, como a gente descobriu já bem avançado, fica até difícil de dizer o que é uma coisa que é irreversível, Tem um acompanhamento, um tratamento. A microcefalia é uma situação em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. Essa má formação congênita pode ser efeito de diferentes causas, como infecções por bactérias ou vírus. Em 2014, foram menos de 150 no Brasil. Esse ano, as notificações chegam a quase 1.300. A microcefalia, independente da causa, nós temos microcefalia associada a alterações genéticas, que é bastante raro. A microcefalia associada a infecções congênitas, a problemas vasculares, que é uma situação não tão rara. E agora mais um tipo específico de microcefalia associada à infecção pelo vírus da Zika. As consequências são proporcionais ao grau de comprometimento do cérebro. Agora, o comprometimento associado à Zika aparentemente é muito alto, Então é possível prever sequelas graves em todas as áreas de funcionamento do cérebro, seja na função motora, na função cognitiva, na visão, na função sensorial. Ou seja, realmente é um problema de dimensões muito elevadas. O aumento tão grande fez as autoridades desconfiarem da causa da microcefalia. Os pesquisadores investigaram a associação com o vírus transmitido pelo mosquito da dengue, o que acabou sendo confirmado. E agora alertam para uma situação ainda mais grave. Uma parte das infecções pode ser assintomática. Segundo, é associado a um vetor que é altamente prevalente no Brasil e que demanda medidas que, apesar de serem simples, já estão aí há muitos anos sendo abordado, pedindo à população, o governo tomando medidas, e você vê o problema permanecer. Então, se ele permaneceu até hoje, a presença do vetor, é difícil imaginar que ele vai desaparecer rapidamente. Talvez a ocorrência de um problema maior como esse seja um grande alerta, as pessoas se mobilizem, Mas, enfim, o terceiro ponto é que ele acomete pessoas altamente vulneráveis. Além da grávida, que tem um sistema imunológico numa condição particular, ele afeta o feto em desenvolvimento, que é acho que o organismo mais vulnerável, mais sensível a qualquer tipo de problema que existe no mundo. O Ministério da Saúde mudou o critério para definir recém-nascidos com microcefalia. Eram notificados bebês que nasciam com o perímetro da cabeça igual ou menor que 33 centímetros. A medida de referência passa a ser 32. E todos esses bebês vão fazer tomografias para identificar possíveis complicações. Todo bebê de termo que nasceu acima de 37 semanas, a expectativa é que o perímetro cefálico seja um pouco maior que 32, porque 32 vai estar no percentil 3 da curva, e esse percentil tem que ser investigado. Devem ser feitos testes para investigar a presença do Zika vírus no organismo de todos os bebês que nascerem com perímetro encefálico menor que o normal. Com isso, o governo espera agilizar a confirmação dos casos e avançar nas pesquisas e nas políticas de atenção a gestantes e recém-nascidos. E também na prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti. E todos nós teríamos que se conscientizar, principalmente os governos. Digamos, eu vou dar um exemplo, Teresina. É a coisa mais difícil do mundo de combater o mosquito da dengue em Teresina, porque não temos esgoto. Aqui em Teresina, se tiver 10, 20% de esgoto, tem muito. É lagoa por tudo quanto é lado, os esgotos nas ruas. O governo tem que fazer a parte dele, nós temos que cobrar. Mas cada um de nós precisa se juntar, porque senão esperar por Deus, Deus assim, faz a tua parte que eu te ajudarei. Temos que fazer a nossa parte, cara. Todo mundo é difícil,
Impossível não. Impossível não considera impossível, é difícil, mas todo mundo se conscientizando, a gente chega lá. E eu queria, estamos em casos de microcefalia, nós vimos aí uma criança onde a família tem dificuldade, ainda não, as incertezas são grandes, como desenvolve, o que não desenvolve. Por que, doutora, a microcefalia é uma doença tão terrível? Porque crianças com microcefalia, né, a gente vê, existem vários estudos que mostram, a gente observa que essas crianças, elas não se desenvolvem, né? Então, às vezes, uma alteração genética, né, alteração cromossômica, por exemplo, síndrome de Down, né? Ou então, algum problema infeccioso, como, por exemplo, a infecção pelo Zika vírus, né? Problemas tóxicos, né? Por exemplo, se uma gestante usa drogas, usa álcool, fumo na gravidez, né? Exposições a radiações, tudo isso pode alterar o desenvolvimento cerebral, principalmente quando esse problema acontece até os 4 meses de gestação. Ela já era uma doença conhecida, mais rara. Já conhecida, mais rara. Agora, quer dizer, o que está preocupando é porque os casos estão aumentando e essa associação terrível com o Zika vírus, não é? Que não tinha antes. Aliás, é um alerta planetário, mundial, com relação a esse problema. Doutora, quem agora... primeira pergunta para a senhora uma mulher, uma mulher que estivesse planejando engravidar. Nesse momento, o que é que a senhora aconselha? Eu aconselho assim, cada mulher tem que saber os riscos, né, em que estão envolvidos, né? Então, assim, toda mulher, quando decide engravidar, sabe que existem os riscos e os cuidados que devem se tomar numa gravidez. Toda gestação existe o risco de uma toxoplasmose congênita, de uma rubéola, citomegalovírus, e a gente sempre tomou os cuidados, as orientações, né? Por exemplo, evitar contato com jardins onde possa conter fezes de gato, não comer carne mal passada. Então, nós sempre tivemos os cuidados durante a gravidez. E agora a gente vai ter que ter mais esse cuidado, mais atenção com o mosquito, com os focos, né? Onde esse mosquito possa se proliferar. A mulher que estiver grávida, sugiro o uso do repelente, né? Conforme a orientação pelo seu obstetra, né? E existe a recomendação também de uso de roupas que possam cobrir mais o corpo, né? Para tentar evitar o contato com esse mosquito. A telespectadora aqui, doutora, perguntando quando é possível identificar que o bebê vai ter microcefalia ou não? Em qual ultrassom já da gravidez é possível ver? Os primeiros ultrassons geralmente não detectam, tá? É sugerido que se faça um ultrassom entre 32 e 35 semanas e nesse ultrassom a probabilidade é maior de você fazer o diagnóstico de uma microcefalia. Esse diagnóstico sendo feito mais cedo pode ajudar não sei se combater o problema, mas a diminuir as consequências da doença? Na verdade, né, não diminui consequências da doença, né, porque mas indica já a criança que vai ter provavelmente um encaminhamento específico, um cuidado específico. Então, já direcionam a criança para um segmento especializado, por exemplo, com a equipe de neurologia infantil. Quais são, doutora, os problemas? A gente precisa ter o conhecimento que a doença é terrível para poder as pessoas terem a atenção devida com isso. Não podemos brincar com isso. Uma criança com microcefalia, que tipo de problemas ele pode desenvolver ao longo do tempo? Então, grande parte dessas crianças, tá? A grande maioria, não posso dizer 100%, mas a grande maioria vai ter consequências graves em seu desenvolvimento, vai atrasar o sentar, atrasar o sustento cefálico, né? Que a criança nasce com a cabecinha mole, né? Isso vai atrasar sustentar a cabeça, atrasar o sentar, atrasar o andar e muitas vezes pode nem chegar a fazer isso, né? Muitas crianças, provavelmente cerca de 40%, vão desenvolver crises epilépticas, né? E atraso de linguagem, algumas não vão falar. Então, realmente, consequências mesmo
terríveis mesmo, como você falou. Mas tem como fazer um tratamento, um acompanhamento com a criança, com os pais, com a família, para amenizar esses efeitos no dia a dia? Então, realmente a gente tem que fazer esse acompanhamento para assim que se observar algum atraso, já fazer uma estimulação precoce dessa criança, né? Caminhá-la para os serviços de apoio, fisioterapia, fonoaudiologia, né? Tem que ir seguindo e assim que a gente observa alguma alteração, né, já tentar dar o suporte necessário, tratar, né, crises epiléticas que venham a acontecer e dar o suporte para a família. Doutora, eu quero agradecê-la pela presença aqui com a gente, pelas informações. Muito obrigado.